amigos, começando mais um episódio do Start Point, que é um projeto de entrevistas que busca revelar aquilo que normalmente não aparece nos currículos. O momento em que uma trajetória mudou de direção. Mais do que falar sobre cargos, títulos ou conquistas, queremos compreender as decisões, os desafios, os encontros e os valores que transformam profissionais em verdadeiros líderes. Em cada episódio, convidamos personalidades que inspiram pelo exemplo para compartilhar de forma genuína o seu verdadeiro Start Point. Aquele instante em que o propósito, coragem e oportunidade se encontram e deram início a uma jornada capaz de impactar muitas outras pessoas. Nossa missão é inspirar estudantes, jovens profissionais e líderes em formação a descobrirem que toda grande carreira começa com uma escolha. Toda grande história tem um começo, mas quase ninguém conhece o momento em que ela realmente mudou de direção. O dia em que uma decisão venceu o medo, o encontro que abriu uma porta, o fracasso que se transformou em aprendizado, o mentor que enxergou um potencial ainda invisível. O Start Point nasceu para revelar esses momentos, porque o que inspira não é apenas o sucesso, é a jornada que o tornou possível. Construindo um legado sem viver à sombra dele. Hoje, nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Abizaide. Para tanto, nós estamos com o professor Alexandre Abizaide, que é professor titular da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo e diretor da Cardiologia Intervencionista do INCOR. E aí, Alexandre, vamos voltar lá atrás, né? Você ainda querendo entrar na Faculdade de Medicina. Conta aqui pra gente assim um pouco dessa trajetória. Como é que tudo começou? Bom, eu fui uma pessoa muito privilegiada. Primeiro, um prazer enorme falar com você. Obrigada. Né? Eu adoro ser entrevistado por você, por si só você já inspira. Obrigada. E a gente sabe da sua contribuição gigante para as nossas sociedades, né? Tanto de cardiologia intervencionista como a própria SBC. Né? Então, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no estúdio do INCOR. Como eu estava dizendo, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada do berço em que eu nasci, né? Eu digo que eu fui bem nascido, não em termos financeiros, mas eu fui bem nascido por ter pais muito dedicados e muito amorosos que me inspiraram desde o início na minha formação. E além da formação do caráter, eu tive também o privilégio de ter um pai cardiologista que liderava toda a região. Você sabe que eu nasci em Juiz de Fora, uma cidade mineira, embora as brincadeiras da proximidade com o Rio de Janeiro. E o meu pai foi a minha principal fonte de inspiração nos meus primórdios, né? Ele era um cardiologista extremamente dedicado, um médico muito dedicado. E eu aprendi com ele que muito além da medicina, era o amor que ele tinha e a dedicação que ele tinha pelos pacientes. Eu me lembro muito bem quando ele falava assim, olha, eu vou ter que ir para a casa de um paciente porque eu vou anunciar para ele a morte de um ente querido. Né? Então, quer dizer, é uma medicina que não se pratica mais. Né? Então, aquele acolhimento com os pacientes. Então, assim, o primeiro conceito de medicina que eu tive foi assim, um conceito muito nobre, né? E isso me inspirou demais. Eu queria ser médico, eu queria ser como meu pai. Que exemplo, né? Então foi um exemplo fantástico que me inspirou nos meus primeiros dias. E eu acho que foi uma coisa pessoal, né? Apesar dele ser essa pessoa tão envolvente e carismática e que tinha assim, um respeito grande pelos alunos, ele era um professor também nato. De 4 irmãos, eu fui o único que fez medicina. Né? Então, acho que também, além desse grande exemplo, devia ter uma coisa dentro de mim que me forçou, que me puxou para esse lado. E tua mãe? Minha mãe era uma coisa apaixonante, uma pessoa apaixonante. Né? Minha mãe, ela dava aquele suporte incrível, né? Que a gente precisava, principalmente naqueles momentos difíceis de provas e de desafios, né? E eu digo, eu perdi minha mãe tem 2 anos, e assim, um amor, a ternura que ela passou para os filhos é uma coisa que me deixa inabalável. Inabalável. Ela me trouxe uma coisa boa que eu acho que eu vou levar e eu tento passar isso muito para os meus filhos, né?
ela teve uma passagem, né, viveu até 82 anos, mas assim, o que ela passou para a gente, para os filhos, para os netos, é um negócio que eu vou, sabe, que vai me alimentar até os últimos dias da minha vida. Com certeza. Você sabe que esses dias saiu uma pesquisa que se uma criança tiver pelo menos um adulto como referência na vida, a chance dessa criança dar certo é mais de 80%. Basta um. Então você com 2 adultos. Não né? sei se eu dei certo, mas eu tive 2 Parece maravilhosos e também fui cercado por avós, por tios. Então, assim, o ambiente familiar foi muito acolhedor para mim e me deu essa base, né? Me deu a base. Eu digo que eu tenho, a gente já conversou sobre isso nessa análise, que são poucas as coisas que me abalam, que me deixam tristes, né? Eu já acordo muito feliz, muito com vontade de fazer coisas boas, né? E você faz exercício todo dia? Olha, todo dia não. Eu procuro 2 vezes por semana, às 5h30 da manhã, descer na academia, fazer alguma coisa, nem que se for uma caminhada na esteira ou um alongamento. Coisa, né? Eu acho que isso me deixa com energia melhor e principalmente para a gente aguentar o tranco, né? Sim. Você como eu, intervencionista, se a gente não tiver uma força, um core para aguentar o dia de avental de chumbo, não é fácil. Não é fácil. Tem que ter muita endorfina para manter esse bom humor, né? Alexandre, e aí você faz faculdade, foi lá em Juiz de Fora, a faculdade de medicina? Fiz faculdade em Juiz de Fora, também assim, muito guiado pelos ensinamentos do meu pai. Ele era uma pessoa extremamente ocupada. Meu pai acordava 6 horas da manhã, começava a trabalhar às 7 e até às 11h30, meia-noite, todos os dias, com exceção de domingo, que ele assistiu o jogo do Fluminense, ele não perdia. Mas ele era uma pessoa muito intensa de trabalho. Então, assim, foi mais o exemplo como guia do que propriamente uma pessoa que sentou do meu lado e pegou a caneta. Claro que de vez em quando ele fazia isso, né? Mas ele foi mais um exemplo do que propriamente uma pessoa que pegou na mão. Pegou na mão. Mas aí você fez a faculdade e parece, pelo que eu entendo, assim, não existe outro caminho que não fosse a cardiologia. Você não se via sendo nada além a mais que a cardiologia. Não, eu quis ser rebelde. Sim, no terceiro, 4º ano de medicina, eu falei assim, olha, é muito difícil estar na sombra de um monstro, né? De uma pessoa tão fantástica como meu pai. Eu acho que eu nunca poderia me igualar nem nos pés dele. Então, eu quis fazer psiquiatria. Teve uma época que eu falei assim, não, eu vou ser psiquiatra porque eu acho que eu sou bom de lidar com as pessoas, eu entendo o problema das pessoas, eu acho que eu sou bom ouvinte, não vou querer fazer cardiologia. Meu pai ficou bem quieto, eu falei assim, vamos ver. Aí passei no estágio de GO. Achei o máximo fazer parto. Eu disse, nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Bom, na hora de fazer a residência eu não tive dúvida, né? Eu era cardiologista desde que eu nasci. Desistiu da rebeldia. Claro. E daí para a cardiologia intervencionista, quando foi esse clique, né? Então, dentro dessa linha de obviamente, seguir o meu pai, mas ter a minha autonomia e, eventualmente, ter uma personalidade, talvez uma contribuição própria, aí eu realmente falei assim, bom, se eu fizer a cardiologia clínica, eu vou seguir muitos passos. Também não tinha nada de errado, meu pai era o máximo. Então, se eu seguisse os passos dele como cardiologista clínico, também teria sido fantástico. Mas eu quis procurar uma identidade própria, sabe? E foi então quando eu vim em São Paulo, também sob orientação dele, né? Eu vim para São Paulo para fazer minha formação em cardiologia e abri um mundo na minha frente, né? Sem dúvida nenhuma, estava começando também toda a parte de imagem, né, o eco, pensei em fazer imagem, eco, angiotomo, foi uma das coisas que também mexeram um pouco comigo na época. Do Dante, eu fui fazer tanto o mestrado como o doutorado na Escola Paulista de Medicina, onde também com professores orientadores fantásticos, professor Carvalho, que, né, Deus o tenha, é uma pessoa fantástica também, que me ajudou muito na época da minha formação em pós-graduação. E eu falei, bom, eu tenho que procurar um outro rumo. Foi quando, então, estava começando toda a era dos stents, não stent farmacológico, os stents bare metal. Isso foi em 90, 91, né, que eu estava, quando eu cheguei em São Paulo para fazer a cardiologia. Então, lá para 92, 93, estavam começando, a cardiologia intervencionista estava tomando um outro rumo, né,
especialidade muito mais atuante, né? Porque naquela época já estava dando um turnover do balão para os stents. Sim. Então aquilo me empolgou demais e, obviamente, ter um mentor como o professor Eduardo Souza, obviamente, me deu um outro rumo na minha vida, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa extremamente exigente nessa análise, muito exigente, que só aceitava o perfeito, a qualidade máxima. E junto com a professora Amanda Souza. Né? Esse casal era um casal de excelência, né? Em todos os sentidos. Incrível. Né? De postura, como cientistas, né? Como gestores. Então, eles me inspiraram muito e foram os meus dois grandes mentores nesta fase de vida. Né? Acho que meu pai passou o bastão, entregou para os professores Souzas, né? E eu também tive o privilégio de participar da família deles, claro. Né? Ao casar com a Andréia. Então, assim, foi uma fonte de inspiração incrível e um grande, acho que sim, turnover, um grande game changer na minha vida foi quando eu fui também para os Estados Unidos, sob a orientação do professor Eduardo Souza. E na época a gente pesquisou muito qual seria o lugar mais pujante da cardiologia intervencionista, onde estava tudo acontecendo. E o Washington Hospital Center unia todos esses predicados das ferramentas que a cardiologia intervencionista, do rumo que a cardiologia intervencionista estava tomando. Né? Então, vejam bem, na presença na época do próprio professor Martin Liu, que foi aí o meu terceiro grande mentor, estava um grupo fantástico, né? Começando imagem intracoronária com o professor Gary Mintz, né? Os intervencionistas da época, Jeff Popa, Lou Sattler, Kenneth Kent, né? Era um environment, era um ambiente, assim, um ecossistema fantástico para pesquisa, para educação, né? Para treinamento. Vejam bem, esse é o grupo que inventou o TCT. Era um ambiente assim propício, assim, borbulhando de um grau assim eu estou usando umas palavras em inglês, porque era a minha época, né? Um ambiente de excited, né? De muitas ideias. E junto com todos esses grandes mentores, na época esses professores que estavam no Washington Hospital Center, eu também fui muito afortunado de ter residentes junto comigo e com a Andréia, né? Que a minha esposa também estava fazendo lá o fellowship de pesquisa junto comigo, ela ficou mais na parte clínica. Tinham intervencionistas que hoje são grandes líderes mundo afora, né? Então a própria doutora Roxana Meran, que hoje é presidente do American College, Alexandra Lansky, que é chefe de laboratório na Yale University, né? Um grande amigo que foi para Israel, Ren Kornovsky, que também fez inúmeros trabalhos científicos e hoje é muito respeitado, Rainer Hoffmann, um alemão. Da Coreia, nós tínhamos um grande amigo também. Diversidade total da Ásia, da Europa, da América Latina, representando. Então, e foi a primeira vez, Sanali, que eu vi o papel, o protagonismo das mulheres na cardiologia intervencionista, né? Com todas as dificuldades, as diversidades, eu vi Roxana, Alexandra, também cada uma tem 3 filhos, né? Então, entre os nascimentos, a participação delas, tanto no TCT, como nas publicações, como em casos complexos, elas definiram muitos dos conceitos que hoje a gente usa. Sim, né? Com certeza, e inspiram milhares de pessoas. Alexandre, mas assim, nesse processo, né, porque eu entendo que quando você chegou nos Estados Unidos, isso já estava definido, né, na sua vida, mas antes disso, teve assim algum momento que você parou e disse, opa, é aqui que eu vou? Você lembra desse momento? Olha, eu lembro... Às vezes é uma pessoa, né? Não, o que eu me lembro muito bem, o Sanali, até pela minha formação, como você perguntou muito da minha mãe, e o meu pai, apesar de ter sido um grande líder da sua área, né, como gestor, né, ele era sócio de hospitais em Juiz de Fora, era o professor, chefe da cadeira de cardiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a minha mãe também é uma pessoa muito atuante na sociedade, ela foi reconhecida várias vezes pela filantropia. Eles eram pessoas assim que prezavam muito a humildade. Eles não tinham nenhum traço de arrogância, apesar disso tudo. Então, isso é uma coisa que eu herdei. Durante o período escolar, antes mesmo de eu entrar na faculdade,
eu sentia que eu tinha uma liderança nata, mas eu não gostava de mostrar essa liderança. Eu acho que se eu fosse representante de turma, se eu fosse... eu ia parecer muito como uma pessoa mais arrogante. Então eu fazia isso com muita sutileza na época. Mas aí teve uma professora minha de português que chegou para mim, Perpétua, olha o nome que sugestivo. Ela chegou para mim e falou assim, Alexandre, por que você não assume que você é um líder? Uau! Aquilo mexeu comigo, né? Falei assim, isso não é pecado, então. Isso é uma coisa boa, né? Olha, deixa eu liderar a minha turma. Você foi lá para trás. Isso foi uma coisa que mudou a minha cabeça, sabe, Sanali? Porque eu achava que eu tinha um tabu contra isso, sabe? É melhor não aparecer muito, é melhor você ficar atrás da cena. Isso pode ser visto como arrogância. Não, um líder do bem é uma coisa boa. Aí a gente eu vou assumir. Aí eu passei a ser representante de turma na 8ª série, fui reeleito na 9ª, na 10ª, na 11ª e terminei a escola sendo representante de turma. Então isso para mim foi muito interessante e mesmo com a sutileza, com toda, sabe, generosidade, você pode ser um bom líder. Com certeza. E aí talvez não, tenho certeza que está a grandeza, né? De você ir na frente e com humildade levar as pessoas. Alexandre, mas aí também tem o inverso, né? Nesse processo todo, existiu alguma coisa, algum momento que você dissesse, não, esse realmente eu não posso repetir? Olha, acho que são vários. Porque é importante também, né? Aquela coisa que a gente vê e diz, não vou por esse lado. Vai ser esse aqui. Eu acho que são vários esses momentos, essas situações de encruzilhada na vida. Então, eu me lembro muito bem de uma fase que eu tive que tomar, de um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Então, após o término do meu fellowship nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil com a Andréia, obviamente cheio do American Dream, né? O sonho americano, parece que tudo funciona. E eu fiquei assim muito dividido, sabe, Sanali? E tive uma proposta interessante para ficar nos Estados Unidos. E foi assim um dilema muito grande na minha vida, muito difícil. Porque obviamente a gente tinha muitas ferramentas boas para fazer um trabalho aqui no Brasil, mas assim, ficar nos Estados Unidos, criar minha família, ter meus filhos nos Estados Unidos, a gente sempre tem essa ideia assim que isso seria, né, uma coisa fantástica, um sonho. E eu acho que eu tomei a decisão certa ao negar esse convite. Então, esse quase, talvez, erro estratégico, a gente não sabe, não tem bola de cristal para saber. Mas veja bem, quanto que eu pude contribuir com o meu país, quanto que eu pude mostrar uma liderança internacional, mostrando as coisas nossas, né? Os nossos feitos, o que a gente pode fazer aqui de pesquisa, a inclusão de pacientes em tantos estudos clínicos que a gente pôde fazer. Eu, com toda a humildade, mais uma vez, eu acho que eu contribuí para colocar o Brasil no mapa na cardiologia intervencionista. Com certeza. E talvez eu não tivesse feito nenhuma diferença se ficasse nos Estados Unidos, eu fosse mais um, ia fazer ultrassom intracoronário, feliz da vida, mas talvez não tivesse movido a agulha de uma forma tão expressiva. Certamente. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas que eu acho que mudou o rumo da minha vida. Mudou o rumo da minha vida. E depois, um grande ensinamento do professor Eduardo Souza, eu falei assim, olha, você pode estar aqui, mas você não precisa se distanciar dos Estados Unidos e da sua formação e dos hospitais que você esteve ligado e que as pessoas que te treinaram estão ligadas. Que depois teve aquela mudança de Washington Hospital Center para Nova York. Né? Primeiro no Lenox e depois na Columbia University. E a frase mais marcante dele para mim, Sanali, foi o seguinte: a distância distancia. Sim. Olha que frasinha pequena e simples, né? E é a pura verdade. Então, esse contato, eu acho que foi um contato profícuo, eu acho que eu trouxe muitos frutos para o meu país, né? Porque a confiança que esses grandes líderes americanos tiveram no Brasil e no nosso trabalho, que propiciou que a gente trouxesse trabalhos relevantes e que mudaram o rumo até da cardiologia intervencionista. Com certeza, né? Já veja a história dos stents, né? Stents farmacológicos. Com certeza, né? Todo mundo sabe como foi importante isso. Alexandre, então, só aí caminhando mais um pouco, né? Nessa trajetória que você já está provavelmente na metade, né? Acho que está na metade ainda. Tem muito chão pela frente, mas vamos imaginar Alexandre daqui a uns 20, 30 anos, né?
Como é que você gostaria de ser apresentado? Né? Porque eu vou só dizendo uma brincadeira, né? Meu neto, eu tenho um neto de 5 anos, então ele chega na escola, às vezes eu vou levá-lo e ele me apresenta. Aí fala assim, olha, essa aqui é minha avó, é Maria, chamo ela de Maria. Outros chamam Maria Sanali, mas eu chamo de vovó. E eu acho ótimo ele me apresentar como vovó. Então imagina daqui a 30 anos, como é que você gostaria de ser apresentado? Eu acho que eu gostaria de ser apresentado como professor. Acho que essa é uma das missões que, talvez uma das aptidões, inclusive, que não é mérito meu, mas que Deus me deu, de poder transmitir ensinamentos. Eu gostaria de muito ter um legado de alunos que eu pudesse inspirar a Sanali, não só com conteúdo científico, né, que eu acho que isso hoje o próprio celular e o ChatGPT te dá em segundos, né, mas como interpretar esses dados para a vida prática, como permeando toda essa caminhada da ciência, como que a gente pode chegar no nosso paciente, impactar a sociedade, impactar os pacientes que mais precisam, com o ensinamento para os futuros professores, né? Então, o que eu talvez mais ame na minha carreira é a possibilidade de ensinar, de passar conhecimento, e como eu disse, não só conhecimento científico, mas também a ternura, a empatia de poder lidar com os nossos pacientes e com tanta alta tecnologia, como traduzir isso para a prática. Eu acho que isso é uma responsabilidade, inclusive minha, ao introduzir tantas novas tecnologias, como que isso não fique só na teoria, que isso não fique só num slide bonito, né, ou numa animação bonita, e como que a gente pode, de fato, propiciar isso, oferecer isso para todas as camadas da nossa população. Fantástico. E aí, caminhando para o fim, como é que é aquele Alexandre quando ninguém está vendo? Eu acho que você está quase vendo o Alexandre do dia a dia, sabe? Eu gosto de ser, assim, acolhedor, eu gosto de um bom papo, mas, assim, eu tenho meus hobbies, né? E eu acho que, assim, um momento que eu rebobino a minha energia, primeiro é com a minha família, né? Eu tenho uma obsessão, a coisa que mais me deixa feliz é estar com a minha família, né? Os meus filhos são pessoas, assim, que me deixam numa zona de conforto tremenda. Eu acho que eu posso ser o Alexandre, eu como, né, pessoa mesmo com eles, ser humano com eles me fazem ser uma pessoa mais, né, simples, sem defesa. E os meus hobbies, como eu estava dizendo, é televisão. Eu adoro ficar em frente da televisão e consumir tudo que ali tem. Tem muita besteira, mas assim, as coisas mais leves, né? Que você não quer sentar também, sim, ligar e só ouvir notícia ruim, mas eu gosto de ver séries, gosto de ver filme. E nos finais de semana, quando eu vou para o interior, eu gosto de cavalgar. Ah, que legal. Eu gosto de cavalgar. Gosto do hipismo, no sentido de simplesmente olhar a natureza, caminhar, ter aquela interação com o animal. Eu acho que isso também me rebobina as minhas energias. Energiza, com certeza. Alexandre, então a gente gostaria de agradecer, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada por esse momento, porque com certeza muitos se inspirarão nessa nossa conversa. Alexandre, e se você pudesse então dar um conselho para quem está começando, quem está decidindo uma profissão, qual seria? Olha, o que aconteceu comigo, que foi assim muito marcante e que eu sou muito grato, é identificar mentores onde eu possa não só me inspirar, mas ouvir conselhos, né? Como eu disse, eu tive 3 grandes momentos e fases na minha vida, né? Primeiro, o meu pai, na minha cidade natal, professor Eduardo Souza, professor Martin Leon, né, com impacto internacional. Essas pessoas, Sanali, foram os meus móveis-alvo, né? O meu alvo móvel, dinâmico, móvel, né? Então, é um moving target, né? Então, elas nunca estavam contentes com o status quo. Eu acho que isso é uma coisa que te inspira, sempre buscando a verdade com excelência de qualidade. Então, sempre indo além. Esse grau de exigência, né, é uma exigência que te move, porque você atinge um ponto e você não pode estagnar, não pode estar sossegado naquele ponto, porque aí você não vai progredir, né? Então, eu acredito que identificar pessoas que possam te mentorar, te inspirar e ter contato mesmo. Tem que ser humilde, procurar essas pessoas para que você possa, né, se guiar, espelhar e eu acho que nesse sentido você vai alcançar grandes voos. Certamente.
Bem, amigos, ao longo dessa conversa, nós percebemos que grandes carreiras não surgem de um único momento de sorte. Elas são construídas por escolhas repetidas, muita disciplina, pessoas que inspiram e coragem, de fato, para assumir responsabilidades. O Start Point de hoje nos lembra que o legado não é apenas herdado, ele é conquistado todos os dias. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado a você, Samara. Foi ótimo. Beijo.